te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cansais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, no versículo de 18 a 24. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: que dizei o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, toma sua cruz de cada dia e segue-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja está celebrando o 12º domingo do tempo comum. Então nós passamos por esse tempo de Páscoa e para concluir esse tempo, foi esse mês uma riqueza muito grande a liturgia dos Santos Domingos. Nós vivemos a Ascensão do Senhor, o Pentecoste, a Trindade Santa, e agora entramos nesse domingo do tempo comum, que é o 12º domingo. Voltamos ao tempo comum e Jesus, então, nesse tempo, ele quer sempre nos ensinar. E, então, é um tempo muito especial, porque Jesus estava ali anunciando aos seus o seguimento a ele. E Jesus, ele não é que ele estava em crise de identidade, mas ele queria saber
para entender o que o povo pensava dele, porque ele queria esclarecer tudo para deixar os discípulos, os apóstolos, bem preparados para a missão. E aí então Jesus, quando toda a decisão de Jesus, ele ia rezar. Então ele sempre que ia tomar uma decisão importante, ele colocava-se em oração. Então nesse domingo do tempo comum, 12º, em primeiro lugar Jesus quer nos ensinar isso, que tudo aquilo que nós formos fazer, sempre colocar Deus à frente de tudo. Até Jesus fazia. Jesus, ele suplicava ao Pai, ele erguia os olhos ao céu, e ele se apresentava confiante nesse Pai. Por isso, aqui fala que ele rezava ao Pai. Ele era aquele que tinha uma vida de oração. Por isso, todas as suas decisões eram protegidas pelo Pai, porque ele nele confiava e buscava. E aí, então, ele pergunta aos seus discípulos: quem dizei o povo? O que o povo pensa de mim? Uns falou assim, eles falam que é João Batista, outros que é Elias, ou algum dos profetas que ressuscitaram. Eles usam até nomes de peso, mas a resposta ainda não é essa resposta que Jesus queria, porque aqueles que eles anunciaram eram grandes homens da história de fé, mas Jesus queria que eles entendessem realmente o seu messianismo. E aí então Jesus falou: e vocês? Porque era eles que iam propagar a fé em Jesus Cristo. Era eles que seriam aqueles que os pioneiros da fé, né? Então Jesus queria saber deles. E vocês? Aí Pedro responde que ele é o Cristo de Deus. A resposta do Pedro é uma resposta de todos os discípulos. Eram os discípulos que estavam em nome de Pedro. Pedro, que era o líder, respondeu em nome de todos. Então Jesus, sabendo que a resposta dele era a resposta que realmente Jesus queria. Só que aí, quer dizer, era a resposta que Jesus queria, mas Jesus não ilude eles. Não, Jesus não ilude. Aí Jesus falou: eu devo sofrer, ser rejeitado, morrer, dar vida. Esse é o grande desafio da nossa natureza. E aí Jesus falou: eu devo passar por isso. E aí Jesus, ele dá essa informação: mas eu ressuscitarei. Esse é o grande sentido, amados. Eu devo sofrer. Nós também devemos sofrer. A nossa carne é carne de sofrimento, dificuldades. Mas aí entra então a recompensa. A recompensa é que vai ressuscitar. E aí Jesus convida então aqueles que querem seguir. Aqueles que querem seguir, toma a sua cruz, né? O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar. Aí depois Jesus disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então o seguimento de Jesus Cristo é um seguimento de quem realmente reconhece sua divindade. Ele é o Cristo de Deus. Como que você está vivendo a sua fé para que você possa contribuir com a humanidade, para que Jesus realmente chegue no coração das pessoas como esse Cristo, que é aquele ungido, o Salvador, o Libertador, o Cristo de Deus.
aquele que cura, que salva, que liberta. Quer dizer, é essa convicção. Só que se olhar para a vida do mundo e a vida do reino, é uma perca. Então quem perder, por causa disso, né? Ele falou assim, por causa de mim, do Cristo de Deus. É pelo Cristo de Deus que nós damos a nossa vida. E essa vida dada, quer dizer, quem perder vai ganhar. No reino é assim, amados. No mundo, para ganhar precisa de ganhar. No reino de Deus, para ganhar precisa perder. E aí então nós temos que aprender. É isso que é a liturgia que é hoje nos ensinar. Quem é Jesus? Essa pergunta ela precisa ecoar dentro do nosso coração. Se realmente Jesus é o Cristo de Deus, se a resposta do Pedro também combina com a sua resposta, a doação é o caminho, a entrega total é o caminho de salvação. Quer dizer, quem perder vai ganhar. E vai ganhar o quê? A salvação. Então, que Deus possa nos ajudar, queridos irmãos e irmãs, viver uma fé, aonde nós temos uma vida de oração. Todas as nossas decisões precisam ser vivenciadas através de uma vida de oração, tudo no coração de Deus, porque Ele é o nosso Senhor. E assim então, se a nossa resposta é uma resposta verdadeira e positiva, possamos então confiar nele e entregar nossa vida, porque Ele vai nos conceder a salvação. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.